na cidade de Iambupe, também delegado substituto lá de Aporá. Substituto de Aporá. De Aporá. Ainda é professor? Ainda leciona direito? Professor agora em casa, dos meninos, né? Principalmente com a pandemia, a gente tem que estar com eles na didática e nas lives. Mais um grande professor da área penal, né? Das faculdades de Direito, aqui em Alagoinhas. Eu tive a felicidade, né, de ter aqui o Dr. Luciano Lima como professor e posso garantir isso. Bom, em home office, você não está vendo, mas o Chico Reis e o José Gomes estão com a gente aí também, vai participar dessa entrevista. Vamos falar sobre a prevenção e o combate à violência sexual infantil. Como eu tinha dito antes do intervalo, hoje é 18 de maio, né, o Dia Nacional do Combate, né, à violência sexual infantil, né, uma triste realidade brasileira. Mas antes da gente iniciar essa entrevista, deixa eu dar o meu bom dia, né, doutor Luciano? Bom dia. Bom dia, doutor Caio Pimenta, um estudante curioso, isso que é importante. O estudante curioso é aquele que não se cansa de buscar o conhecimento, de buscar a fonte de informação, a pesquisa, né? Isso que nós somos, eternos estudantes curiosos sobre as diferentes temáticas da vida, né? E eu estou aqui na condição de estudante sobre esse crime, essa criminalidade do abuso sexual infantil no nosso país, né? Que a lei 9.970 de 2000 determina que 18 de maio seja esse Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Importante que nesse meu estudo curioso, sim, eu fui buscar a origem dessa lei. E essa lei nasceu de um caso extremamente violento, hediondo, triste, da página da nossa história, no tratamento violento contra a criança Araceli Crespo, de 8 anos de idade. Isso aconteceu em 18 de maio de 1973. Por isso que o 18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual Infantil. Ela foi sequestrada, drogada, em 1973. Foi sequestrada, drogada, estuprada e carbonizada por 3 homens, 2 da mesma família, pai e filho, e um outro terceiro amigo desses 2, de classe média alta da cidade de Vitória do Espírito Santo, né? Todos envolvidos em comportamentos violentos contra a lei, que já tinham várias passagens, vários registros, né? E infelizmente esse crime com Araceli Crespo em 1973 ficou impune. Inclusive uma ação extremamente corajosa à época do Ministério Público e do juiz da cidade, que retirou do tribunal do júri esse julgamento. Apesar de ter sido um homicídio, a classificação foi por sequestro seguido de morte. E aí você retira da competência do tribunal do júri o julgamento, que seria um julgamento muito apaixonante e temeroso por causa da questão que a família dos julgados, elas tinham muito poder econômico, poder político. Imagine aquela época, 1973, e eles foram condenados em primeira instância a 18 anos. 2 foram condenados a 18 anos e o outro pegou uma pena menor. E no final houve um recurso para o Tribunal de Justiça e essa condenação, na primeira instância, ela foi revogada. E acabou que ficou impune, né? Ficou impune, mas ficou na memória, esse marco hediondo, violento, ficou na memória do nosso Brasil. E 18 de maio, Araceli Crespo é lembrada, né, para que a gente promova essa discussão, promova esse debate, adquira esse conhecimento enquanto estudantes curiosos, para que a gente
desenvolvam um processo coletivo, né, de tomada de vergonha na cara e de preparação para a prevenção e o combate à violência sexual infantil. Doutor Luciano, você traz aí um caso de 1973, né? Nós estamos em 2021, mas se você liga a TV, principalmente ali no horário do meio-dia ou no fim de tarde, e acompanha os programas jornalísticos, policiais, volta e meia você vê uma notícia de violência sexual contra, né, adolescentes, contra crianças, né, e que nos deixam ainda indignados com a situação. Aí eu lhe pergunto, o senhor que é delegado da Anhembu, Piaporá, qual é a frequência de casos, né, e as estatísticas justamente, né, com relação a esse tipo de crime? É importante isso que o Dr. Caio Pimenta colocou. Nós vamos trabalhar agora a questão do qual é o tamanho do nosso problema, né? O nosso problema, ele é 10 vezes maior do que o Disque 100 consegue registrar, né, através das denúncias. Então, o Disque 100 é uma ferramenta extremamente importante. Hoje, através do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, estão unificando as informações, junto também com o Disque 180, que trata especialmente da violência contra a mulher, e está otimizando todo esse sistema. Inclusive, nós já temos um aplicativo chamado Proteção Brasil, que você pode baixar facilmente aí e colocar ele à sua disposição no seu celular para fazer as denúncias. Todo o processo de discussão e de informação sobre o tema tem gerado um aumento significativo das denúncias, né, dessas informações. Você tem uma ideia, de 2011 a 2017, houve um aumento de 83% das denúncias. Volto a repetir, isso é apenas 10% do que efetivamente acontece no Brasil. Então, se nós temos um registro em 2019 de 86.800 casos de denúncias de violência contra criança e adolescente, você multiplica por 10 para ter a real cifra dessa criminalidade no Brasil, que chega em torno de 868 mil. Né? 868 mil. A gente fala da cifra real porque existe a questão da cifra negra da criminalidade. Aquela criminalidade que acontece e não chega a nível do Estado para que sejam desenvolvidas as investigações. E olha que além daquelas que chegam, as que nós efetivamente conseguimos colocar o réu, o autor, no banco dos réus e ele receber uma punição justa, proporcional ao crime perpetrado, é bem inferior ainda, né? Então nós temos que trabalhar muito a consciência, e isso através do 18 de maio. Não é apenas um dia, não é apenas um mês, é um ano inteiro, são todos os dias do ano. Esse nosso o tratamento, essa nossa preocupação. É lógico que o 18 de maio serve como um dia de luta, mas uma data simbólica. Nós temos que trabalhar essa questão ao longo de toda a nossa vida. E eu acredito sim, viu, Caio Pimenta e toda a sua equipe, eu acredito que nós vamos crescer. Nós temos que crescer nesse sentido, e nós temos que ter uma sociedade muito mais comprometida, uma sociedade mais indignada, e reverter esses quadros. Eu posso fazer uma analogia até à questão de algumas doenças no Brasil e no mundo, que pessoas indignadas, pessoas envolvidas, pessoas com planejamento estratégico conseguiram, né, erradicar essas vergonhas mundiais, como por exemplo a poliomielite. Verdade. Né? A poliomielite, a febre amarela e outras chagas, né, relacionadas à questão da saúde pública, mas nós temos essa chaga social de abuso e violência às nossas crianças. Agora, como o senhor mesmo falou,
né? A violência sexual contra a criança, nesse caso aí, principalmente da Araceli, foi feita por pessoas próximas, né? Dentro de casa, pais, né? Às vezes um irmão, um tio, alguém que convive dentro da casa. Principalmente agora, esse período de pandemia, né? Que o pessoal está mais dentro de casa, o inimigo mora ao lado, pertinho mesmo, às vezes, né? E como é que a criança, né, pode justamente denunciar, né, se às vezes o próprio pai ou a própria mãe é a autora ou autor desses crimes? Como é que pode uma criança, Luciano? Tem muitas crianças também que estão nos ouvindo agora, né, pais e mães que podem também, de certa forma, levar essa informação para os filhos, né? Como é que deve se proceder numa questão dessa, hein, Luciano? É bom demais a gente ter um bate-papo desse com uma pessoa tão inteligente como o Dr. Caio Pimenta, né? Eu me sinto aqui até naquele programa Conversa com Bial. Onde eu chego lá? Na Globo. É importante isso. Mas você tocou no ponto aí, ó. 73% dos casos acontecem do abuso sexual infantil. Acontece ou na casa da vítima ou na casa do autor. Então, não é um estranho que vai atacar o seu filho. Não é um estranho. É uma pessoa muito próxima, né? Então, aí vem a primeira dica que a gente tem que ter, e eu vou trabalhar aqui na questão da prevenção, orientações aos pais. Mantenha a vigilância cerrada com o seu filho. Não deixe o seu filho sozinho com ninguém. Faça fiscalizações, observações visuais no seu filho, né, para ver se ele está apresentando alguma marca diferente no seu corpo. Já pode ser ali uma descoberta de que ele está sofrendo uma violência, né? E orientar também a criança, né, doutor? Falar sobre sexualidade. Tem muitos pais que são conservadores, vão falar de sexo com meu filho, não? Desde cedo. Né? Mostrar o que é errado, né? Não sente no colo de ninguém, Isso. Não aceite beijo de ninguém, não aceite contato físico, entendeu? Não aceite presentes, não aceite propostas que venham assim a encher os seus olhos para a realização de um sonho de criança, ou um passeio, né, ou até a proposta mesmo de dinheiro, ou de um prêmio, de um presente, de um celular, algo parecido assim. E o diálogo tem que ser muito transparente, muito direto, objetivo e cedo. Cada vez mais cedo, você coloca o seu filho no transporte escolar, que é um estranho que goza da sua confiança, claro. Mas você tem que fiscalizar. E aí você ficou com ele sozinho na Kombi, ele tentou te tocar de algum jeito, alguém chamou você para conversar num local afastado, né? E quando tiver a oportunidade da criança estar com outras crianças, faça investidas fiscalizatórias também. Chegue de surpresa no ambiente. Né? O filho foi para uma aula de banca, faça uma surpresa, acompanhe, né? Vá lá fiscalizar. Foi para uma escolinha de esporte, alguma coisa, fique lá, não dê bobeira, não dê vacilo, não fique distante do seu filho, não deixe ele ficar sozinho com outras pessoas, não permita isso, faça essa fiscalização. E estude também sobre o assunto, seja um estudante curioso, vá pesquisar o que está acontecendo no Brasil, vá pesquisar o que está acontecendo no seu município sobre isso. Procure essa discussão. Hoje você tem aí os grupos de WhatsApp, você tem os seus vizinhos, dentro dos seus próprios familiares. Preste atenção. 73% dos ataques acontecem dentro da sua casa ou na casa do autor, ou seja, você deixou a sua criança ir para a casa de um tio, para a casa de um parente, para a casa de algum amigo que goza de sua confiança e aconteceu lá dentro, entendeu? Coisa terrível. Chico Gomes, fiquem à vontade também, fazer suas considerações também nesse bate-papo. Tem uma estatística que eu ouvi de um delegado da Polícia Federal, e eu guardo isso porque eu sou pai de 4 filhos,
E eu tenho que ter essa preocupação também com as minhas crianças. Eu tenho que ser o responsável pela prevenção dele se tornar uma vítima de violência sexual. E ele falava assim, esse delegado da Polícia Federal, a cada 10 pessoas que estão em entorno do seu filho, a cada 10, 8 tem alguma intenção de um crime sexual contra ele. Então, de cada 10, 8. Isso é um número absurdo, assustador. Absurdo. Isso é um número para a gente se policiar cada vez mais. Entendeu? Mesmo que seja naquela etapa de elaboração do crime, né? Que não tem punição, que está ainda na fase de cogitação, sim, mas já é uma coisa para a gente se preocupar bastante. E essa orientação, não só aos pais, mas também aos familiares. Porque você tem tios, você tem primos, você tem os avós, você tem padrinhos, e muitas das vezes, né, é importante a criança crescer com esse acompanhamento da família no sentido amplo, né? Isso. É muito bom o contato com sobrinhos, com porque às vezes o vilão, na verdade, é o pai e a mãe, né? Então, se não tiver um tio, não tiver um primo, não tiver uma avó, um avô que esteja ali vigilante também, realmente a criança vai sofrer bastante os abusos. Agora, Chico Reis, pode falar aí, Chico. Bom dia, doutor Luciano, um prazer muito grande poder recebê-lo aqui conosco, elucidando não só dúvidas, como e principalmente advertindo a pais ou a responsáveis por menores da necessidade absoluta da eterna vigilância e principalmente contra aqueles que fazem parte do círculo familiar, que é onde essa vigilância é desguarnecida e os fatos acontecem. Doutor, a minha visão passada para o senhor certamente é passível de crítica, de reforma, e o senhor fique à vontade para fazê-lo. O crime, sendo uma afronta à lei, e não somente isso, no meu entender, é também uma covardia sem precedente. As pessoas quase sempre usam de artifícios ou artefatos bélicos para promover e ter sucesso na sua má conduta. Ainda assim, eu entendo que faz parte do escopo da humanidade. Isso, infelizmente, graças a Deus, são em menor número do que aqueles que respeitam a legalidade. Agora, para mim, sem razão, sem limite, praticamente a coisa mais abjeta que eu vejo é quando o crime é praticado contra um ser indefeso, que em diversas oportunidades, e como já foi reiterado aí na exposição que foi feita, não só pelo senhor, como por Caio também, na maioria das vezes é perpetrada por um elemento da confiança daquela pessoa completamente indefesa. Por isso, para mim, sair do terreno da covardia, passa para o terreno da ignomínia. E eu perguntaria ao senhor, esse indivíduo que consegue praticar algo tão danoso, será que ele tem desequilíbrio ou defeito na sua capacidade de pensar, que despreza completamente a severidade com que a lei vai se abater sobre ele para pensar apenas no seu prazer momentâneo? Muito obrigado. Só para simplificar, Chico, você quer saber se a pessoa que comete esse ato, se ele é um criminoso realmente por maldade ou se ele é um doente, não é isso? Um doente, exatamente. Não, a gente não pode colocar nessa categoria de doente, não, porque senão a gente alivia muito a questão da punibilidade, né? E entraria ali nos inimputáveis ou semi-inimputáveis, onde seria aplicada uma medida de segurança como uma pena, né, pela prática de um crime assim tão grave e tão hediondo. Não levo nessa linha de raciocínio, né, que ele seria um doente. Lógico que ele também precisa de um tratamento psicológico, mas nenhum tipo de doença que venha
conceituá-lo, né, como inimputável, semi-imputável. Ele é um criminoso que tem uma série de características específicas, né? Mas ele é um criminoso que planeja, que estuda, que analisa a vítima, que faz uma abordagem, né, especial, que geralmente não usa armas e artefatos bélicos, mas usa todo o seu poder de conquista, de confiança, não só da vítima. E de impor medo também, né? Sua capacidade de impor medo à vítima. Vamos falar, né, das vítimas, né? Ele tem muita autoridade sobre a vítima criança, mas vamos falar da vítima família como um todo, né? Porque nesse tipo de violência, a vítima não é só aquele que diretamente é violentado sexualmente, né? E a vítima ela não é pontual, são traumas nessas vítimas que passam por toda a sua vida, inclusive até pela eternidade, né? Claro. Os traumas são muito grandes. E a gente tem muita dificuldade nesse tipo de investigação. Como eu falei da cifra negra, né, daquilo que não vem, a gente pode tomar como exemplo que muitas vítimas dessas vão fazer a opção de levar essa violência sofrida para o túmulo, por causa da vergonha, por causa do preconceito, né, por causa dos questionamentos e das dúvidas que podem surgir de terceiros. Você provocou, você deu ousadia, você permitiu, você queria, você gostou, entendeu? Você também teve prazer, né? Muitas coisas. Recentemente a gente viu no mundo, né, o escândalo, né, das violências sexuais sofridas por atrizes de Hollywood, atrizes do mundo inteiro, né, pelos modelos fotográficos, pelas manequins, né? Então, em algum lugar do mundo, mais cedo ou mais tarde, a gente está vivendo, né, essa descoberta de crimes violentos sexuais por profissionais do esporte, profissionais de diferentes categorias. Sim, né? tivemos inclusive escândalo no esporte aqui no Brasil, né, as ginastas. Né? Os ginastas medalhistas olímpicos, né, no Brasil recentemente fizeram essa abertura, e a gente vê determinadas celebridades mundiais já idosas falando: na minha infância eu sofri violência sexual. Então é muito difícil isso. Então é melhor a gente trabalhar no campo da prevenção, no campo de evitar com esses crimes, levando essa discussão, né? Levando essa informação e levando as dicas. Por exemplo, uma coisa absurda que nós temos, assim, 45% das vítimas de violência são meninos e 55% são meninas, das violências. E é importante a gente conhecer a Lei 13.431 de 2017, que é uma lei que fala das formas de violência e todo um sistema de proteção, de ação integrada do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e da sociedade civil organizada, ações integradas de proteção a criança vítima de qualquer forma de violência. A violência pode ser física, ela pode ser psicológica, inclusive está entrando aí o conceito da violência através do bullying, alienação parental, que a gente não tinha ainda na legislação brasileira, esse conceito da violência psicológica pela alienação parental, e ameaças e coação. A arma que um abusador sexual infantil leva contra a criança é um poder de autoridade sobre ela, através da coação e através do medo que ele impõe. Medo de denunciar, medo de perder algum benefício, medo, né, do escândalo, medo da denúncia, né, medo porque pode morrer. Ou da perca até da subsistência, né? Muitas vezes o agressor, a agressora, né? Hoje em dia, né, o núcleo familiar
também existe famílias matriarcais, né, e tal, mas que, na verdade, tem a dependência econômica do agressor. Eu já fiz uma investigação recente onde o agressor, ele forneceu uma casa com aluguel gratuito para a família da vítima. Olha aí. Né? E a gente conseguiu prender esse agressor antes do ato consumativo, do ato sexual consumativo, porque ele mandava uma série de mensagens carinhosas, mensagens afetivas, mensagens de paquera, de conquista, né? E de perseguição àquela vítima. E com uma ação rápida da polícia militar e de vizinhos, que a gente conseguiu pegar essas provas, a gente conseguiu prender em flagrante por um convite que ele fez para a menina ir na casa dele, e a gente conseguiu convencer, né, o juiz lá, através das provas, né, que era necessário ser decretada a prisão preventiva dele, converter o auto de prisão em flagrante numa prisão preventiva. E é um exemplo importante isso daí, porque a gente está falando de se evitar o crime, né, claro, de fazer o trabalho de prevenção ao crime. E a gente, de certa forma, parabeniza até pelo trabalho. A violência sexual tem o abuso sexual, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Isso está nessa lei nova, que é a lei chamada Lei da Escuta Protegida, porque vai dar toda uma atenção especial a essa criança, esse adolescente, dessas diferentes formas de violência, né? É uma lei nova, é uma lei recente, mas ela é extremamente importante, porque ela determina o desenvolvimento de políticas públicas, inclusive fala da criação de delegacias especializadas para crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Importante. É muito importante. E traz ali o que eu vejo, a possibilidade de serem decretadas as chamadas medidas protetivas de urgência que nós temos na Lei Maria da Penha e que são assim fantásticas. Já são conferidas, né? Então, se a pessoa denunciar na delegacia, já vai ter direito às medidas de afastamento do núcleo do agressor. Exatamente. Tudo isso, proteção inclusive policial. Inclusive determina essa lei, ela reconhece a chamada violência institucional, para a gente dar um tratamento especial a essa vítima, porque a vítima ela não pode ser revitimizada, né? Claro. Ou seja, já sofreu o que sofreu, e ainda lá, quando chega no atendimento policial, pode sofrer de novo. Quando chega na parte de provas, pode sofrer de novo. Então, a nível de declarações, a nível de rito processual, né? Toda vez que aquilo é exposto, ela está sendo revitimizada. Sim, né? É uma dor que ela sofre. A gente tem que entender que é uma criança, um adolescente, em processo de formação, em processo de desenvolvimento. Doutor Luciano, são 7 horas mais 54 minutos. Né? O papo tá bom, mas o tempo é curto, infelizmente, do programa. Até que horas? A gente daqui a pouco tá terminando, 8 horas em ponto, tem que entregar o horário, daqui a pouco vem o Jornal da Manhã, então, com o Zé Maia. Eu quero só fazer um convite aqui para, especialmente a população de Inhambupe, né? Que hoje, através da Secretaria de Assistência Social, doutora Anairan Santana Gomes, que é advogada e técnica de referência no CREAS, está promovendo uma live junto com o doutor Dario Gurgel de Castro, que é o juiz, e um juiz muito atuante, um juiz rápido, entendeu? Um juiz célere, e o nosso resultado de segurança pública em Inhambupe se deve muito a um programa coletivo de segurança pública que vem sendo desenvolvido, com a participação muito importante do Dr. Dario Gurgel, que é o juiz, né, com o julgamento, com as prisões, com as condenações, né, com o andamento dos processos. E é uma pessoa assim muito preocupada com o bem-estar social, o bem-estar coletivo, né, e ele vai fazer hoje essa live às 19 horas, pelo Instagram da Prefeitura Municipal de Inhambupe, né, e eu convido vocês a participarem.
Doutor Saulo Rezende também é um promotor de justiça, né, especialmente nesse campo da violência contra crianças e adolescentes, que atua rápido, de forma muito célere, né, e o capitão Juarez, né, o novo comandante da Polícia Militar lá, um irmão, tem atuado bastante, né, e os nossos resultados têm sido bastante significativos, né. A população, apesar de 8 meses de trabalho lá em Iambupe, né, a gente tem alcançado reconhecimento, bons resultados, graças a Deus. Então fica esse convite hoje às 19 horas, né, essa live com o doutor Dario Gurgel Castro, com a mediação da doutora Anairan Santana Gomes. Fica o convite para todos. Obrigado, doutor Luciano, pela sua presença aqui. E venha mais vezes para a gente tratar de vários temas ligados à segurança pública. É importantíssimo a gente fazer esses debates, viu? Eu só queria dar só mais uma cifra da questão da estatística, né? Sim. Em relação de abuso sexual, 18% acontece com os meninos e 82% com as meninas. E uma coisa mais hedionda ainda que eu peguei nesse estudo curioso, né? Sim. É que 21% das vítimas elas sofrem alguma deficiência física e 63% das vítimas sofrem uma deficiência mental, né? Veja como é hedionda esse crime de você abusar sexualmente de uma criança, de um adolescente que tem deficiência física ou deficiência mental. Temos que combater. A sociedade brasileira tem que combater isso, não é só a polícia, não. A sociedade tem que intervir nisso aí, né? Fazer a sua parte em defesa de nossas crianças. O Disque 100, o Disque Denúncia funciona 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, não para. O atendimento médio hoje, em torno de 20 segundos você já está sendo atendido, né? E eles estão reduzindo também esse tempo de atendimento. Tudo que você coloca lá vai gerar um documento que o delegado de polícia vai receber na sua mesa, do governo federal, e vai receber, né, e vai ter obrigação de fazer uma visita, fazer uma investigação, fazer um relatório e identificar o que está acontecendo ali naquela denúncia, né? Então isso é importante, muito importante. Eu só tenho mais 10 segundos? 10 segundos, vamos lá. 10 segundos tem, vamos lá. Ação solidária, lá em Iambupe a gente está fazendo isso, o Brasil, o mundo inteiro está fazendo, né? Contra a fome do Covid-19. Você está falando aqui da questão dos empresários, dos comerciantes, né? Isso está afetando todo mundo, muitos pais desempregados, muitos órfãos. Queda da renda das famílias. São 400 mil pessoas, né? Verdade. Que morreram no Brasil. Mais de 400 mil. Mais já passou de 430. Mil. Já passou. Então, tem muitos órfãos aí passando necessidades e a gente está desenvolvendo essa campanha. Partilhe o pão com seu irmão. É uma ação solidária, né, promovida pela sociedade civil organizada, as entidades religiosas, Igreja Católica, Igreja Protestante, Cristã e o Candomblé também, né? Todas as denominações religiosas. Exatamente. E aí a gente está com uma ação sustentável até dezembro de 2022. Então nós estamos catalogando as famílias que estão necessitando e a gente quer garantir uma segurança que essas famílias vão receber uma cesta básica até dezembro de 2022. Importante. Nossa meta era de 2.000 cestas básicas por mês, mas no primeiro mês a gente arrecadou 44, no segundo aproximadamente 250, e agora a gente mudou a meta, botou a meta mais próxima para 500 por mês, né? Mas vamos lá, é o sonho e essa necessidade de partilhar o pão com seu irmão, né? Continuem doando, viu? Continuem doando. Obrigado. Valeu, doutor Luciano.